Boa noite. Vamos começar mais uma aula, tá? Essa é referente à aula do dia 6/4, tá? Sobre, desculpe, áreas de conhecimento do projeto. Tá? Áreas do conhecimento é uma área definida por seus requisitos de conhecimento e descrita em termos dos processos que a compõem, suas práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas. Existem 9 áreas do conhecimento, são elas: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, e aquisições. Essas áreas foram determinadas por um guia chamado PMBOK, que possui diversos processos, ferramentas e técnicas úteis para o gerenciamento de qualquer projeto. Esse PMBOK identifica um subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos, ou seja, o guia possui informações consensuais que foram identificados por profissionais da área e que, se forem usados nos projetos, aumentam as chances de sucesso no seu projeto. Desculpa. Área do conhecimento e integração. Esta área de conhecimento descreve os processos que integram elementos do gerenciamento de projetos, que são identificados, definidos, combinados, unificados e coordenados dentro dos grupos de processos de gerenciamento de projetos. Os processos dessa área são: desenvolver o termo de abertura do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, orientar e gerenciar a execução do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar e controlar, integrar as mudanças do projeto e, por fim, encerrar o projeto ou sua fase. A área de integração, ela nada mais é do que um processo onde unifica todo o projeto, tá? A área do conhecimento do escopo. Essa área descreve os processos envolvidos na verificação de que o projeto inclui todo o trabalho necessário e apenas o trabalho necessário para que seja concluído com sucesso. Existem 3 processos de planejamento. Três primeiros, e 2 processos de controle e monitoramento. Os processos de planejamento criam um plano para o gerenciamento do escopo. O processo de controle e monitoramento controlam se o escopo está sendo cumprido conforme foi definido nos processos de planejamento, e a verificação conforme o clientela que está pedindo o seu projeto. Os processos dessa área são: coletar requisitos, definir o escopo, criar EAP, verificar o escopo e controlar o escopo. Lembrando que o escopo a gente já trabalhou numa aula específica sobre ele, tá? Vocês devem ter aí uma aula presencial. Área do conhecimento e tempo. Esta área descreve os processos relativos ao término do projeto no prazo correto. Os 5 primeiros processos são o de planejamento e apenas o último é o de controle. O processo de planejamento define as atividades que vão para o cronograma, a ordem de procedência das atividades, determinam o tipo e a qualidade de recursos necessários para a formação do seu projeto. O tempo, para concluir as atividades, associam as atividades às datas do cronograma e, por fim, verificam o andamento dos trabalhos se está de acordo com o cronograma. Os processos dessa área são: definir atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar as durações das atividades,
desenvolver o cronograma, controlar o cronograma. A área de conhecimento, tá? mais definidas como desculpa, uma área muito importante é o custo. Esta área descreve os processos envolvidos em planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado. Os primeiros dois processos são de planejamento e temos que os processos nesta área de conhecimento determinem os custos de cada atividade, levantando em consideração os recursos alocados na atividade, além de períodos de trabalho que os recursos estarão trabalhando na atividade. Os processos destas áreas são estimar custos, determinar o orçamento, controlar os custos. Na realidade, assim, todo projeto tem um custo, né? E aí temos que ver se esse custo está adequado ao nosso projeto ou à nossa realidade. Tá? No caso de vocês, por exemplo, será que tem custo para de vocês? E qual será o custo para esse projeto? Tá? Área do conhecimento, denominada qualidade. Esta área desenvolve os processos envolvidos na garantia de que o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado. O processo dessa área de conhecimento determina padrões ou normas de qualidade que devem ser seguidos durante o projeto. Realizam a autoria da qualidade, ou seja, se o trabalho está seguindo conforme foi planejado, tentando impedir um produto ruim de ser oferecido ao mercado. Os processos destas áreas são planejar a qualidade, realizar garantias de qualidade, realizar o controle de qualidade. Recursos humanos é uma outra área de conhecimento dentro do projeto. Esta área descreve o processo que organizam e gerenciam a equipe do projeto. Os processos desta área de conhecimento têm como objetivo determinar os tipos e o perfil dos profissionais, além da hierarquia desses profissionais e que se responsabiliza pelo que no projeto quando ele estiver em execução. Os processos dessas áreas são desenvolver o plano de recursos humanos, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto, gerenciar a equipe do projeto. Então, desculpa, o que temos nessa área? Quem na realidade é apto a fazer o que dentro do projeto? Tá? Por exemplo, será que eu que sou bom em lógica ou matemática fico bem no trato com as pessoas? Normalmente não. Tá? Então, o que temos dentro disso? Temos que colocar cada pessoa específica em seu lugar, tá? Em determinado lugar. Área do conhecimento, comunicação, é uma outra área. Esta área descreve os processos relativos à geração de coleta, disseminação, armazenagem e destinação final das atividades do projeto e de forma oportuna e adequada. Desculpa. Os processos desta área de conhecimento determinam quem está envolvido no projeto. Definem como a comunicação vai ser realizada dentro do projeto, ao iniciar e ao término dele. Os processos dessas áreas são identificar as partes interessadas, planejar as comunicações, distribuição das informações, gerenciar expectativas das áreas interessadas, reportar desempenho. Então vamos lá, o que tem na área de comunicação? Como será feita essa comunicação? De que forma? Isso vai agregar no meu projeto? Será modificador no meu projeto? Porque normalmente quando a comunicação é muito rápida, ela é eficiente. Tá? Área do conhecimento, riscos. Esta área descreve os processos relativos à realização do gerenciamento de riscos em um projeto. Temos 5 processos de planejamento
e um de controle. Os processos dessas áreas de conhecimento têm como objetivo determinar como os riscos serão identificados, analisando e como as respostas serão planejadas e como riscos serão planejados. Os processos dessas áreas são planejar os riscos, o gerenciamento de riscos, identificar os riscos, realizar análise qualitativa dos riscos, realizar análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas aos riscos e monitorar e controlar os riscos. Então, o que temos? Os riscos têm que ser analisados, que cada projeto tem um risco. Por exemplo, o projeto nosso da horta, ele pode ter um risco de não ser feito, ou um risco de não ser realizado, por determinados motivos. Esses motivos nós temos que apresentá-los, tá? Então temos que ficar resguardados em torno desses riscos. Outra área do conhecimento, aquisição. Desculpem. Essa área descreve os processos que compram ou adquirem produtos, serviços ou resultados, além dos processos de gerenciamento de contratos. Os processos destas áreas de conhecimento têm como objetivo determinar o que se quer adquirir. Os processos dessas áreas são planejar as aquisições, realizar as aquisições, adquirir as aquisições, encerrar as aquisições. Então, o que temos dentro do processo de aquisição? Então, uma área de conhecimento, caracterizada como aquisição, é adquirir os itens do nosso projeto, tá? Então, essas são as áreas do conhecimento. Boa noite.